Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Zarzeto e esse vídeo é o primeiro encontro de 9 encontros, de 9 aulas propostas pelo Conservatório de Mata de São João, para os seus alunos, para os integrantes da Orquestra Metropolitana. E eu espero que vocês gostem do conteúdo e que vocês possam debater o conteúdo, que a gente possa, evidentemente, no nosso grupo de conversas, trocar informações a respeito desse conteúdo e falar de percussão, né? Então, para iniciar, eu gostaria de conversar com vocês, gostaria que vocês pensassem comigo, não é para dar uma resposta agora, gostaria de propor para vocês algo que eu acho que está na base da nossa caminhada musical. O que é educação musical? Ou melhor, como eu vejo, não pretendo aqui definir educação musical, mas como eu vejo educação musical. Eu acho que na palavra educação musical, a palavra educação acaba tendo um peso muito grande e tem uma prioridade, né? Educação vem primeiro de musical. Eu acredito muito no musical, obviamente sem perder as possibilidades que todo o processo educativo nos oferece, que é de aprender algo, que é de sistematizar algo. Mas eu gosto muito da palavra musical, porque além de fazer parte do nosso objeto de estudo, além de fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos sonhos e da nossa realidade, eu acredito que essa educação precise ser musical desde o começo. Aí vocês vão me perguntar, Paulo, mas ela já não é musical desde o começo? Nós não estamos fazendo um estudo de educação, nós não estamos num grupo de educação musical? Claro. Mas existe uma diferença em falar para vocês. A escala de Dó maior é assim. Pá, isso é educação. Mas passa a ser musical quando eu aprendo a escala de Dó maior segundo algum critério, segundo alguma dica que me faça, por exemplo, cantá-la. Que me faça, por exemplo, solfejá-la. Que me faça, por exemplo, ouvir a última, a terça, a tônica, a terça, a quinta e a oitava e conseguir desprender de um instrumento que sirva como referência e eu possa, inclusive, cantá-la de cor, só de ouvido, só de ouvir a primeira nota e às vezes até sem ouvir a primeira nota. Então eu sempre sinto que é importante ressaltar o aspecto musical da educação musical pelo qual a gente passa. Não ficou muito confuso, né? Eu acho que deu para acreditar bem. Acredito demais que desde o começo, mesmo com exercícios simples, onde nós vamos ainda aprender a ler, a gente vai aprender a solfejar uma partitura e transformar aquilo em música, porque a orquestra vai funcionar assim, e os grupos que vocês passam vão funcionar assim, a gente precisa saber ler um pouquinho de música, né? Isso faz com que a gente aprofunde todo o contexto, tocar, ler, tocar e interpretar, buscar a frase musical, buscar o estilo correto. Então, eu gostaria de guiá-los seguindo esse paradigma, seguindo esse modelo de entendimento do que é um curso de educação musical. Eu acho um nome super sério. A gente vai caminhar por aí. E eu queria que vocês, se vocês pudessem ver aqui, está tendo uma construção de uma loja Ferreira Costa, bem aqui atrás. Então vocês vão ouvir de repente alguns apitos, algumas sirenes, é porque tem um monte de tratores fazendo trabalho aqui, mas eu acredito que vaze só um pouquinho, né? Como já dizia o compositor John Cage, se vocês não o conhecem, vão procurar John, J-O-H-N, Cage, C-A-G-E. Ele dizia, um compositor muito importante do século XX, que morreu recentemente, ele dizia que a música é todo o som que acontece no ambiente. Mesmo se nós estivermos em silêncio perfeito, o silêncio perfeito que a gente pensa que está é impossível. Então, vamos desfrutar dessa música do Vale dos Barris, aqui em Salvador. Muito bom, pessoal. Então nós vamos seguir por aí. E o primeiro ponto, dentro dessa ideia de fazer da educação um processo sempre musical, sempre ligado ao nosso fazer musical, é entendermos a história dos instrumentos de percussão. É muito importante que nós entendamos a história dos instrumentos de percussão. Por quê? Porque ao compreender a história de cada um daqueles objetos maravilhosos que a gente tem fissura, tem uma verdadeira paixão, a gente pode representá-los melhor, a gente pode afiná-los melhor, a gente pode buscar outras sonoridades, a gente pode buscar outras possibilidades, a gente pode inclusive se emocionar com a história do nosso instrumento. Eu particularmente me emociono muito. Então, minha primeira dica, depois de sempre transformar a educação em algo musical, que ela seja mais musical do que simplesmente educação, é que nós sejamos curiosos.
a gente vá atrás de informação daquele instrumento que a gente está tocando, não daquele propriamente, né? Em que loja foi comprado, não assim, há quantos anos, até pode ser, mas assim, qual é o predecessor dele, qual é o instrumento que vem antes dele? A gente vai se surpreender nessa conversa, nessa nossa primeira conversa, como os instrumentos de percussão são os mais antigos, os mais primitivos, os que a humanidade usou primeiro, antes de violino, antes de piano, antes de violoncelo, antes de trompete, antes de eufônio, antes de qualquer coisa. Pensem comigo. O homem das cavernas, lá atrás, ele tinha rituais. E para representar os rituais, ele não tinha tecnologia para construir um instrumento, como, por exemplo, uma flauta. Ele não tinha tecnologia para construir uma clarineta, ou para construir um violino, ou para construir um trombone. Então ele começou a sacar que se ele pegasse duas pedras e batesse uma na outra, ele começava a ter várias possibilidades de sons com pedras de tamanhos diferentes. Ele percebeu que se ele pegasse um pedacinho de madeira e batesse com a pedra, ele também teria um som diferente, porque passaria a ser um som de madeira. E depois madeira com madeira, e depois madeira com pedra. E assim, isso as iconografias, né? Isso o que foi encontrado, isso tudo está comprovado, né? Isso que foi encontrado nas cavernas das civilizações mais antigas mostram que os primeiros rituais da humanidade, fossem eles rituais religiosos, de colheita, em homenagem ao sol, ou rituais fúnebres, eles tinham a música, algum tipo de música como suporte. E a percussão foi o primeiro instrumento, o que depois a gente vai conhecer como marimba, que a gente vai conhecer como woodblock, como xilofone, foram os primeiros instrumentos, né, os tambores, foram as primeiras invenções musicais da humanidade. E eu acho que nós termos consciência disso faz com que a gente se aproprie dos nossos instrumentos, faz com que a gente tenha vontade de valorizá-los e de mostrar para todo mundo que eles estão no fundo por uma questão de organização, mas na verdade eles estão sempre na frente, né? E aqui eu não quero desmerecer nenhum outro instrumento, mas eu tenho que dizer que a percussão é um instrumento que vem antes de todos, absolutamente de todos, por uma questão histórica e não por uma questão de gosto, porque pelo gosto para mim também viria e acredito que para vocês também. Vejam só, alguns dos nossos instrumentos, e eu vou falar depois nas outras aulas com calma deles, vocês vão, a gente vai conversar com calma de alguns deles que eu tenho aqui em casa, não tenho todos infelizmente, mas vejam esses exemplos. A marimba, que é um instrumento de teclado, né, em que cada tecla é uma nota, como se fosse no piano, as teclas brancas embaixo, as pretas em cima, mas feita toda de madeira, é um instrumento extremamente remoto, né, lá das civilizações africanas. E eles chamavam de cadimba ou madimba, e depois foi se transformando para marimba. Mas antes da marimba, o predecessor da marimba, que tem um som aveludado, que tem um som doce, um som que se assemelha à voz humana, é um instrumento lindo, realmente, que vale a pena conhecer, que se toca usualmente, geralmente com 4 baquetas, 2 em cada mão. Antes da marimba, né, vem o predecessor da marimba, cujo nome é o mesmo nome da família, da família onde a marimba se situa, que é o xilofone. O xilofone, também com várias lâminas de madeira, em que cada lâmina representa uma nota, como um piano, como um teclado. O xilofone, que a tradução para ele é som de madeira, xilo madeira, fone, som, é exatamente isso. É um pedaço de madeira na mão, usado pelo nosso antepassado mais remoto, com um outro pedaço de madeira tocando em cima. Obviamente que a civilização, no decorrer da sua evolução, foi percebendo que essa madeira poderia ser afinada, e hoje nós temos instrumentos de última geração, que não são baratos, mas que são instrumentos absolutamente bem afinados, e nós temos a possibilidade de, principalmente em orquestra, o xilofone, a marimba, muito mais um instrumento de solo, de música de câmara, mas principalmente o xilofone, ele brilha na orquestra porque ele tem um som bastante ardido, ele é um instrumento transpositor de 1/8, ou seja, cada nota que a gente está lendo soa 1/8 acima. A gente vai também falar sobre isso, porque eu sei que alguns de vocês ainda não tiveram esse contato com notas, melodias, harmonia. A gente também vai falar sobre isso, isso é muito importante, né? Então, vejam a evolução do instrumento. De um pedaço de madeira com um pedacinho de pau, a um instrumento de última tecnologia afinado por um computador. A mão humana nem toca mais nessas teclas.
Então nós temos o xilofone e a marimba como absolutamente remotos. Absolutamente remotos não é a palavra certa, mas absolutamente como instrumentos de base da história da humanidade. Outro instrumento que servia também para os rituais, extremamente rústico e que a gente vai associar muito facilmente às culturas indígenas, mas vinha sendo usado lá há muito mais tempo atrás por civilizações da América Central, América do Sul, são os chocalhos, né? Ou em inglês a gente vai chamar de shakers, os balançadores, né? Os chacoalhadores. Eu tenho aqui um exemplo de como que um chocalho pode virar uma coisa extremamente bonita, né? A gente vai chamar isso aqui de maraca, que também é um tipo de chocalho. Então existem muitos exemplos. Outro exemplo que eu gosto sempre de citar é o reco-reco, que é um instrumento que a gente vê nas escolas de samba com as molas, mas ele primeiro foi feito de um osso humano, todo ranhurado, em cerimônias fúnebres, em tribos da América Central, do México, e eles usavam para homenagear a pessoa que havia morrido. E o fêmur usado era de uma pessoa também muito importante. E o tocador do reco-reco, o tocador do fêmur, também era muito importante. Então, quando a gente for pegar um reco-reco para tocar, a gente pode lembrar dessa história e se achar lindo fazendo aquilo, porque a gente realmente mostra o ponto da evolução humana naquele objeto. Muito bonito, né? Então é importante a gente saber. Outro instrumento, e daqui eu vou partir para os instrumentos também, que a gente tem como um instrumento que vem lá de trás, mas não tão de trás, esse daqui, ó, vejam só. A caixa clara, né? Um tambor que tem uma esteira, né? Que pode ser presa e solta pelo automático, que é essa peça aqui, né? Então a gente tem um som sem esteira, com esteira. Essa aqui é a caixa clara. E a caixa clara, ela é a descendente, a tatarabisneta, lá na frente, do tarol. Um instrumento que os europeus conheceram lá por volta do século XIII, quando eles invadiram os países árabes, supostamente para levar a palavra de Deus, né, como eles diziam, como fizeram os portugueses com os índios aqui, mas os europeus não são tão bonzinhos assim. Então eles entraram porque eles precisavam de rotas comerciais, mas esse é outro assunto. Eles arrebentaram com os árabes durante as cruzadas e roubaram algumas coisas, né, nesse processo de saque. E uma delas foi a tecnologia da esteira, que eles não tinham e que impressionava muito. Assim como os tímpanos também são os tatarabisanetos de um instrumento que os próprios árabes usavam durante as cruzadas no século XIII, século XIV. Eles eram os nácars. Se vocês forem no YouTube e digitar nácar, tambor, vocês vão ver que lindo que eram. Eles já eram como os tímpanos, abaulados e fechados, ao contrário dos outros, não eram retos, né? Não eram rasos, assim, com a boca aberta, eles eram todos fechados. E isso também dava um volume muito maior por conta desse abaulamento, e muitas vezes existem relatos de que os exércitos europeus desistiam de lutar porque eles ficavam impressionados com o volume que eles não viam, mas eles ouviam e pensavam o seu exército muito maior. Veja que fantástico. Quando eu me sento na cadeira para tocar tímpano da minha orquestra, eu me aproprio, ou pelo menos tento me apropriar de tudo isso. Eu tento me apropriar dessa história, eu tento me apropriar do que vem depois. Eu vou falar de tímpanos também com vocês, porque é um instrumento muito especial e muito importante no nosso processo de educação musical, ou de musical educação. Poderíamos falar aqui de vários instrumentos, ficaríamos fazendo 10 encontros só para falar da história de cada um deles. Mas aqui é só um teaser, é só um gostinho de por que eu acho importante a gente entender o melhor que a gente puder a história dos instrumentos. Se vocês quiserem dicas de bibliografia, de vídeos, de podcasts, falem comigo e eu posso, a gente vai discutindo isso no grupo. Aprendam sobre isso e tocar percussão vai ficar ainda mais legal do que já é. Até o nosso segundo encontro. Que legal falar de percussão e de música com vocês. Até já!